Melhor é essa intermediação financeira, melhor é o processo de alocação de recursos no sistema produtivo de uma economia. Então, aqueles países que conseguem alocar recursos via sistema financeiro no setor produtivo com mais eficiência, eles se desenvolvem mais rapidamente. Isso está comprovado, tem estudos que demonstram isso. E aqui, né, aí eu coloquei um pequeno esquema para mostrar que temos os agentes superavitários, que são aqueles que ofertam recursos, né? Podem ser famílias, empresas ou governo, são aqueles poupadores, né, que a gente estuda lá em economia, lá, né? E tem os demandantes de recursos, que são os agentes deficitários, que podem ser as famílias, o cara quer tomar um crédito para comprar um carro, por exemplo, quer tomar um crédito para comprar um imóvel, e as empresas que querem tomar crédito para fazer os seus investimentos, e o próprio governo, que hoje no Brasil o governo é o principal agente deficitário que a gente tem, né? Que é o que mais toma recursos no mercado. E a gente tem o sistema financeiro que faz essa intermediação. E, na verdade, o sistema financeiro também serve para mitigar risco. À medida que eu vou no banco, deposito um dinheiro, o banco empresta para alguém, eu minimizo o meu risco de estar emprestando diretamente para outro agente deficitário. E o sistema financeiro cobra juros por isso, né? Então, a função do mercado financeiro é para transferir recursos desses agentes. É para isso que serve. Ah, mas depois tem especulação financeira? Tem, mas é o especulador que vai tomar risco lá. Na verdade, o sistema financeiro serve para isso. Quanto melhor for o dinheiro emprestado para as empresas, mais elas vão investir, mais empregos elas vão gerar. Então, a função do mercado financeiro básica é essa, né? Aí a gente tem as principais atividades do mercado, que é a intermediação financeira, né? Que é pegar dinheiro de quem deposita e emprestar para quem precisa, distribuição de recursos, dar liquidez ao serviço. A gente vai ver, por exemplo, a Bolsa de Valores, as empresas abrem capital e as ações vão ser negociadas na Bolsa. Vai ter liquidez. Se não tiver liquidez, às vezes o investidor não se sente interessado por comprar um investimento, que depois ele não consegue vender lá na frente. Então o mercado também serve para dar liquidez, prestar serviços e ter regras claras, para ter padrões de funcionamento do mercado. Basicamente, é isso para isso que serve o mercado. E eu coloquei um rápido histórico da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que nos Estados Unidos, lá em 1800 e alguma coisa, já tinha Bolsa de Valores funcionando. No Brasil, a gente começou com a Bovespa em 1960, mais ou menos, na década de 60. Chegou a ter até a Bolsa de Valores aqui em Porto Alegre, né, ali no prédio da Panvel, ali na Praça da Alfândega, que era a Bolsa de Valores do Extremo Sul. Mas ao longo no final dos anos 90, ali, elas incorporaram todas e foram para dentro das bolsas regionais, ficaram todas juntas na Bovespa, que em 2008 se juntou com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é a BMF, se transformou na BMF Bovespa. E agora, em 2017, a BMF Bovespa se juntou com a CETIP, que era a Central de Títulos Privados, lá de liquidação de títulos privados, e se formou a B3, né, que é a Bolsa Brasil Balcão. Que, na verdade, a gente ainda chama de Bovespa, né, BMF Bovespa, mas hoje a gente tem uma bolsa no Brasil onde tem recursos de renda variável e fica a custódia dos recursos de renda fixa. A CETIP ainda funciona separado, né? Mas é toda uma empresa só que tem ações negociadas na bolsa também. Ou seja, a Bolsa do Brasil é uma empresa que tem fins lucrativos e que tem que dar resultado e tem as suas ações negociadas na bolsa. Dentro da bolsa tem as empresas que negociam ações. Dentro desse mercado, vamos dizer assim, a grande mudança que teve no Brasil a partir dos anos 2000 foi criar os níveis diferenciados de governança corporativa. O que acontece? O nosso mercado de capitais sempre foi concentrado e nunca foi muito grande. No final dos anos 90, início dos anos 2000, ali, houve um esforço muito grande das instituições que atuam no mercado, desde a PMEC até as associações de acionistas de empresas, as próprias empresas, para fazer com que o mercado cresça. O que aconteceu? Eles criaram o segmento de novo mercado, que a gente chama, que é o quê? As empresas aderirem ao novo mercado, elas estariam recebendo um selo de qualidade por estar atuando no novo mercado, que é o quê? Assumirem um compromisso de adotar voluntariamente boas práticas de governança, com maior transparência nas informações, porque uma das coisas básicas para ter um mercado de capitais sólido é que as empresas têm que prestar contas para os investidores. Se as empresas não prestarem contas e não derem informações de qualidade, a gente não tem como analisar uma empresa para tomar decisão. No Brasil, esse negócio de regras de contabilidade para mostrar que a empresa está tendo lucro de verdade, não é fraude, na verdade, né?
e que as regras são cumpridas, só com a legislação não era suficiente. Então, o que o mercado fez? Criou o segmento através do mercado. Em vez do governo criar uma lei, o mercado foi lá e criou um selo de qualidade, que é os níveis diferenciados de governança corporativa. As boas práticas de governança têm a ver basicamente com transparência, prestação de contas, né? Senso de justiça e informar a todos no mesmo momento sobre o que acontece nas empresas. E as empresas passarem a ter ações ordinárias. No Brasil a gente tem duas classes de ações das empresas mais antigas, né? As preferenciais, que não dão direito a voto, e o cara recebe um dividendo antes, e as ordinárias que dão direito a voto. Aqui a gente até coloquei, né? O novo mercado tem uma regra que para cada ação tem um voto. A gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é a Lojas Renner, que é uma empresa que ela é uma corporation, que a gente chama, que é uma empresa que o capital dela é diluído no mercado de capitais, quer dizer, não tem um controlador, que é o Estado ou uma família. É o mercado ou um grupo de acionistas que é dono da empresa. E as decisões são tomadas como se fosse um condomínio, assim, né? Os acionistas elegem o conselho contrata a diretoria faz a gestão dentro de um planejamento estratégico e foi comprovado que essa prática dá bons resultados, que a tendência das empresas é ter uma gestão mais profissionalizada e o lucro delas tende a ser maior. E aí estimula o acionista a ficar mais seguro para investir nesse mercado, porque já é um mercado de risco pelas operações de ações, mas se a gestão da empresa é comprometida com o resultado, fica melhor ainda. E aí dentro desse novo mercado existe um degrau, na verdade, né? Foram criados 4 níveis. O tradicional, que é onde está a Petrobras, lá por exemplo, que é uma empresa estatal, que é mais antiga no mercado. Aí depois tem o nível 1, que as empresas se comprometem a atender os requisitos de transparência, além da legislação, né? No mercado tradicional as empresas atendem a legislação, que diz que as empresas têm que informar os lucros trimestrais, lá, através das demonstrações financeiras, dar informação para o acionista toda vez que tiver um fato relevante, enfim, prestar contas. Aí, adicionalmente, tem o nível 2, que atende todos os requisitos anteriores e mais requisitos societários. E o mais importante de todos é o novo mercado, onde só tem ações ordinárias nas empresas. Na verdade, depois de 2002, quando se criou o novo mercado, todas as companhias que foram à bolsa emitir ações para captar dinheiro e ter novos sócios, elas aderiram ao novo mercado, o que foi um avanço para o mercado de capitais brasileiro do ponto de vista de regras. E aí aqui eu coloquei um quadro desde 2001, lá que eu venho atualizando ele, né? Em 2001 a gente tinha 468 empresas na bolsa, sendo que 15 só estavam no nível 1, não tinha nenhuma no novo mercado. A partir de 2002, quando se criou o novo mercado, a gente reduziu a quantidade de empresas. Hoje nós estamos com 343 empresas. Eu coloquei 2008 aqui, só que foi quando deu a bolsa atingiu o seu valor máximo, lá antes da crise dos Estados Unidos, né? Depois ela caiu, chegamos a ter 392 empresas. E hoje estamos com 343. Mas a grande questão é que temos uma boa parte quase que a metade aqui, 143, né, um terço praticamente, no novo mercado. Então a maioria das empresas estão no segmento do novo mercado. E isso vem crescendo aqui, esse segmento vem crescendo, né, nesse ano aqui que diminuiu um pouquinho. Muitas empresas fecharam capital no Brasil, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas as empresas têm fechado capital porque às vezes não querem mais ficar prestando contas e tem custos para elas ficarem com o capital aberto, né? Tem que pagar taxas da CVM, tem que ter uma área de RI para dar informação para o investidor. Então isso, às vezes, não estimula muito as empresas. Aí aqui é só complemento daquele, né? É para destacar que o novo mercado é o segmento que tem tido mais empresas interessadas em aderir, porque os investidores se interessam mais por esse tipo de companhia. E esse dado aqui, pessoal, não está muito claro de ver, mas é uma coisa importante. O mercado de capitais no Brasil, aqui eu separei por tipo de investidor. Se vocês olharem, o investidor pessoa física, a gente tem apenas 17% do mercado da bolsa, que é a pessoa física que investe. Nós chegamos a ter aqui em 2009, 30% do mercado investidor pessoa física. O que aconteceu? O investidor pessoa física lá em 2009, quando a bolsa atingiu seu pico, começou a comprar ações, a bolsa começou a cair de lá para cá, nunca mais recuperou aqueles níveis, o investidor sai da bolsa perdendo e nunca mais quer voltar a investir nesse mercado. E o que é interessante, né? O nosso mercado depende muito do investidor estrangeiro. Essa parte amarela aqui é 58%, ali não dá para ver aí de trás, está pequeno, mas mais ou menos mais de 50% da nossa bolsa é
negociada por investidores estrangeiros. Quer dizer, os investidores estrangeiros acreditam mais no nosso mercado do que o investidor nacional, talvez até por desconhecimento do mercado. Mas a gente vê que, pode ver, se vocês olharem no Jornal Nacional, quando aparece a notícia, investidor estrangeiro alocou dinheiro na Bolsa de Valores do Brasil, vai subir o índice da Bovespa lá. Por quê? Porque o investidor estrangeiro ele mexe com mais da metade do volume negociado na Bolsa, depende dele. E o resto é do investidor institucional. Mas a gente tem uma dependência ainda muito grande do investidor estrangeiro. A pessoa física no Brasil, né, ela não tem o hábito, assim, vamos dizer, e a educação financeira para alocar dinheiro em renda variável. A gente fala que é mercado de risco, todo mundo fica assustado, porque eu vou perder dinheiro, vou jogar na bolsa, o pessoal fala, né? E eu vou mostrar para vocês que não é isso. É um investimento de longo prazo e que traz bons resultados. O que acontece é que a gente tem que estudar um pouco esse mercado, na verdade, para investir. Mas ele dá bons resultados no longo prazo. Tentar convencer vocês que vale a pena comprar ações no final da palestra. E aqui o volume negociado. Isso é um dado positivo da nossa bolsa. Vejam que esses dados são valores correntes, né? Mas em 2001 a gente negociava 500 milhões de reais por dia na bolsa. Hoje a gente negocia 10 bi em média por dia. E até a hora que eu saí lá do escritório para vir para cá, estava olhando lá o volume, hoje já estava 10 bi 200, eram umas 4h30 da tarde mais ou menos. Então, assim, isso aqui é bom porque dá liquidez. Significa dizer o seguinte, a hora que eu quiser vender a ação que eu comprei, tem quem compre de mim. Então, isso para o mercado é ótimo. Então, a gente vê que vem crescendo esse volume. Quanto mais empresas tiver e mais volume negociado, melhor é para o mercado. É isso que a gente incentiva, na verdade, né? Isso aqui, o que eu coloco esse quadro, só para falar para vocês, tem algumas distorções na nossa bolsa. Esse quadro é de 2012, mas o que eu queria destacar é o seguinte, a gente tem mais ou menos 20 empresas no Brasil, pode ter mudado as empresas, mas 20 empresas negociam 60% do volume da bolsa diário. Então, assim, as 20 que têm mais liquidez negociam 60% do volume. Daquelas 343 lá que eu falei antes, mais ou menos essas 20 negociam. E 60% daqueles 10 bi. Então 6 bi ficam concentrados em 20 empresas. Por que eu trouxe esse quadro? Porque em 2011, aqui nesse período de março de 2011 a fevereiro de 2012, a terceira empresa mais negociada da Bolsa, que negociava aqui praticamente 5% do volume, era a OGX Petróleo. Vocês conhecem a empresa, né? Que é a do Ike Batista lá, né? Então, assim, ela não produzia um litro de petróleo lá, uma gota, né? E ela era a terceira empresa mais negociada no mercado, por pura especulação. Isso aqui sim era pura especulação financeira. Então eu trago esses dados para mostrar para vocês. Vale, Petrobras, Itaú, Vale, ON, PN, que tinha na época, agora só tem ON. Mas os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras, essas empresas elas continuam sendo as principais. Mas essas empresas produzem alguma coisa, na verdade, né? Aquela ali não produzia nada. E era a terceira empresa mais negociada da Bolsa. Ela chegou a fazer parte do índice Bovespa. Então se eu comprava ações para o índice Bovespa, eu tinha que comprar o OGX, mesmo não querendo, na verdade, né? Então isso é para mostrar que ainda existiam algumas distorções na nossa bolsa. Hoje, eu não consegui aquele dado lá que a bolsa mudou as séries que ela divulga lá, mas eu consegui pegar as 5 mais negociadas no mercado. Isso aqui é a posição do dia 30 de abril, se não me engano, final de abril, e a gente vê aqui, ó, tem 5 ações, esse iShares aqui, ó, é um fundo de índice Bovespa, na verdade, né? Então, o que acontece? Esse fundo negocia 2%, mas Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco, que elas juntas dão mais de 20%. Então, é muito concentrada a nossa empresa, né? Então, eu até coloquei aqui, né? 5 ações mais negociadas representam 24% do volume. E as 20 representam 60% do volume. Seria bom que esse dinheiro fosse mais pulverizado, na verdade, para mais empresas. Tem muita empresa boa que, às vezes, o investidor não se sente atraído para investir nas ações da empresa. E aqui eu começo a falar um pouco sobre como o mercado de capitais no Brasil é pouco utilizado para financiar as empresas e o setor produtivo. O que eu levantei aqui, né? Desde eu peguei de 2005 para cá, o número de ofertas públicas de ações registradas na Bolsa, isso aí, na CVM. Isso aqui é o seguinte, a empresa quer abrir capital, ela vai lá na CVM, que é o órgão do governo que fiscaliza as empresas de capital aberto, e faz um registro. Aí, de 2005 para cá, olha só, tirando 2007, que teve 113 empresas que registraram intenção de abrir, não quer dizer que ela abriu o capital, ela registra a oferta e ela pode fazer a emissão até no ano seguinte. Mas
nesse período aqui, foi o melhor período do mercado de capitais do Brasil, de 2005 até 2007, 2008. Depois de 2009 melhorou um pouquinho, né? 2010 teve uma emissão de ações da Petrobras, que foi bem grande, de 100 bilhões de reais, mas sem quantidade de empresas. Então vejo, aqui nos últimos anos, lá 2014 para cá, 3 empresas, 2 empresas, em 2017 até teve 20 empresas, mas são menores, e agora 2018 teve 6 registros. Mas é muito pouco para um universo, que a gente tem um PIB lá de 6 trilhões lá, né? E aí esse dinheiro podia ser utilizado para financiar boa parte dos investimentos e para esse setor, para investir em empresas direto. Então elas utilizam um pouco o mercado de capitais. Aqui eu coloquei por valor, né? No volume de ofertas. Vejam que assim, eu já vou dar dados comparando com o nível de crédito no Brasil, vocês vão ficar mais alarmados ainda. Na verdade, o volume de aqui, ó, 6 bi, isso aqui é bilhões de reais, né? 6 bi 700 em 2018, 21 em 2017. Tirando 2010, que teve uma emissão, a Petrobras deu quase 100 bi ali de captação, o resto é muito baixo em relação ao volume de crédito que a gente tem no país. As empresas não utilizam o mercado de capitais para se financiar. É muito pouco isso, para o tamanho da necessidade de investimento que a gente tem. E aqui, mais interessante, esse gráfico está um pouquinho desatualizado, porque eu não consegui ele mais atual, mas para mostrar que, assim, daquelas ofertas de ações registradas, quem comprou mais da metade foi investidor estrangeiro. O investidor brasileiro não se interessa por esse tipo de investimento. Tipo, a empresa abriu capital, vou olhar o balanço dela, vou comprar as ações, vou tentar alocar recursos nesse mercado, porque eu acredito que a empresa vai ser rentável. Aí, o investidor estrangeiro aqui, se fizer uma média, dá mais de 50% em todos esses anos. Também coloquei a evolução do número de ofertas de debêntures também, que é um outro título de mercado de capitais. Um pouquinho diferente de ações, a debênture é um título de dívida da empresa. A gente empresta o dinheiro para a empresa e depois ela me paga uma taxa de juros por aquele recurso. E normalmente as debêntures são para financiar capital de giro, mas elas são de longo prazo, de 5 anos de prazo, 10 anos, né? Também, muito poucas. Em 2018 teve 2 registros, 2017, 10. Tipo, daquelas 300 empresas que tem lá na Bolsa, apenas 10 registraram 10 registros de oferta de debêntures. É muito baixo, na verdade, né? E o volume também de recursos é muito baixo, aqui praticamente 700 milhões em 2018, nós estamos aí com 4 meses, né? É muito baixo a utilização do mercado de capitais para financiar as empresas. E aqui eu vou mostrar para vocês como é baixo, ó. O crédito no Brasil em relação ao PIB, né? A gente tem um nível em 2018, até março, peguei, em torno de 46%. O crédito representa 46% do PIB. Né? E nos países mais desenvolvidos ele passa de 100%. Né? Tipo, os Estados Unidos chega a ser 120%, se não me engano. A taxa de... o quanto de crédito as empresas e famílias tomam para se financiar. No Brasil, o crédito não chega a metade do PIB, até chegou a subir aqui. Vejam que lá nos anos... Aqui em 2002 era menos de 15%, agora aqui em 2005 ficou 28%, nós chegamos ao pico aqui em 53% em 2014, que aqui foi dado crédito bastante nesse período aqui também, né? Tanto para pessoa física quanto jurídica, mas a gente utiliza o crédito de maneira bem moderada. Se vocês olharem, ele não é muito alto em relação ao PIB. E aí agora vocês vão ficar pasmos com isso aqui, né? O crédito de recursos livres e o mercado de capitais representa aqui em 2018 apenas 0,5% de todo o crédito que é concedido via recursos livres. Quando eu falo recursos livres, não é considerado dinheiro do BNDES, que é direcionado para algum tipo de programa ou do governo. Mas vejo que assim, lá em 2005, 2006, quando teve aquelas maiores emissões de ações, chegou a representar 19%. Hoje ele representa menos de 2%. Aqui se pegar uma média de 2012 para cá, menos de 2%. Isso é só para mostrar que o mercado de capitais é subutilizado. Ele podia ser muito mais utilizado para financiar empresas, para a infraestrutura, que a gente precisa de investimento, né, que todo mundo fala. O mercado de capitais não é utilizado. As empresas não se sentem incentivadas a ir no mercado fazer abertura de capital via ações ou via emissão de debêntures. Então o mercado de capitais pode ser utilizado, o Brasil precisa de investimento, a gente sabe disso, né? E aí se eu considerar só para pessoa jurídica, menos de 1% do crédito de pessoa jurídica ainda é do mercado de capitais. Quer dizer, as empresas preferem ir no banco pegar dinheiro, pagar um juro mais alto, ou pegar dinheiro do BNDES, que é subsidiado, né, ou dos bancos de desenvolvimento regionais, e não utilizar o mercado de capitais. A gente não conseguiu identificar por qual razão é isso, na verdade. Existem várias, que eu imagino que
Uma delas é porque tem que montar uma estrutura, né, de empresa de capital aberto para prestar contas ao mercado, para ter nível de governança melhor. Outra é porque tem taxas mais ou menos elevadas para pagar na CVM, nos órgãos reguladores, tem que ter auditoria, tem que ter uma série de coisas que muda. A cultura da empresa, fazer gestão muda. Mas será que não vale, e à medida que eu tenho novo sócio, porque acionista é sócio da empresa, eu tenho que dar explicação, tenho que prestar contas. Talvez isso iniba um pouco, mas será que a gente precisa pagar um juro tão alto no Brasil como a gente tem, né, para financiar capital de giro e outras coisas, investimento direto, por exemplo, que não pode ser usado no mercado de capitais. Então isso aqui a gente vem falando muito lá na PMEC e tentando mostrar para as empresas que vale a pena ela ser de capital aberto para captar recursos para investimento. Agora, pessoal, parando de falar um pouco das coisas mais, vou falar as coisas mais tranquilas, né? Eu queria mostrar para vocês que a gente tem na Bolsa algumas empresas que são ligadas ao setor de commodities, né? Então, e como as empresas reagem no mercado de capitais do Brasil em relação ao preço das commodities no mercado internacional. Aqui eu peguei uma série histórica lá desde 2010 até 2018 do preço do minério de ferro para comparar com o preço das ações da Vale do Rio Doce. Então a linha vermelha é a Vale e a linha azul é o preço do minério de ferro. A gente vê que tem uma correlação muito forte entre o preço do minério e o preço das ações. Ou seja, quando o preço do minério sobe, a ação da Vale se valoriza. Quando o preço do minério cai no mercado internacional, o preço da ação da Vale também cai. O que aconteceu aqui ó, em 2017, para cá, que ela deu uma descolada? Na verdade, a Vale do Rio Doce, ela resolveu aderir ao novo mercado da Bolsa, transformou todas as ações preferenciais somente em ordinárias, né? Virou todo mundo que é sócio da Vale é sócio controlador, mudou a gestão dela, tentou colocar uma gestão um pouco mais profissional, veio melhorando o resultado, saiu de um prejuízo para resultados positivos, e o resultado disso tudo é que só sobe a ação. Né? Eu estava olhando, nos últimos 12 meses ela já valorizou mais de 100%. Então, assim, mas é interessante mostrar que ela existe uma aderência em relação ao preço do minério. O preço do minério de ferro chegou a estar cotado lá quase $200 a tonelada, lá, né? E aí hoje está em torno de um pouquinho menos de 80, aqui $70 lá na esquerda, né? Mas se ele voltar a subir um pouco mais, a ação da Vale vai subir mais ainda. Uma dica para comprar a Vale. E aí aqui, mesma coisa ocorre com as ações da Petrobras, né? Muito correlacionado com o preço do petróleo. O que aconteceu aqui nesse período, né? Aqui assim, né, foi quando começou a Operação Lava Jato, ali que as ações da Petrobras caíram muito e ela teve um prejuízo ali por 2 exercícios seguidos da Petrobras, um prejuízo bem alto, mas mesmo assim, depois disso, ela anda muito grudada no preço do petróleo. Se a gente olhar agora que a Petrobras subiu bastante também esse ano, ela subiu 80% já mais ou menos. O preço do petróleo também subiu, né? Tem que agradecer ao Trump isso aqui, né? O Trump de vez em quando ele resolve dizer que vai fazer uma guerra lá, mas daí sobe o preço do petróleo, briga com o Irã lá, né? Sobe o preço do petróleo e aí as ações, para quem tem ações da Petrobras, é bom, mas a correlação é muito forte, porque a receita dela depende da questão do produto que ela vende, na verdade, né? Opa, voltei. E aqui eu comparo a Gerdau com o preço do aço, a mesma coisa. Se a gente olhar nos últimos anos, essas 3 empresas elas tiveram perdas de 2010 para cá na bolsa. Quem tinha ações delas perdeu dinheiro, porque elas caíram bastante, mas foi porque o preço do produto que elas vendem também caiu no mercado, diminuiu a demanda, né? E aqui no caso do aço, né, os chineses começaram a vender aço no mercado internacional a preço bem mais baixo, são muito mais competitivos. A Gerdau também sofreu bastante, mas agora nos últimos meses ela vem retomando, o preço subiu do aço lá e o preço das ações dela também subiu. Olha que loucura isso aqui, né? Aqui em 2016, ó, a ação da Gerdau estava R$13,50, aqui menos de R$5, né? Agora já está 18, quem comprou ela ali em 1 ano e meio ganhou dinheiro, né? Mesma coisa a Vale, estava 7 e pouco lá atrás, né? Agora já está R$50. Depois que passa fica fácil, na verdade, né? Então o que acontece? Seguindo aqui, eu quero falar um pouco como a nossa bolsa, não é que ela está barata, mas eu acho que ela ainda está atrativa, né? Que agora vem o objetivo da nossa conversa. Se a gente olhar em 2007, que antes da crise de 2008, ó, aquelas empresas que negociavam na bolsa, 300 e poucas empresas, elas tinham um valor de mercado equivalente quase que a 91% do PIB, que quase 100% do PIB.
quer dizer, 300 e poucas empresas valem todo o PIB do país, nesse período elas estavam muito valorizadas. Aí o que aconteceu? Veio a crise, caiu pela metade aqui, ó, e a gente ficou abaixo de 50% aqui mais ou menos. Agora eu peguei o dado de março de 2018, que é quando eu consegui o PIB que tinha lá no Banco Central, lá. As empresas que negociam ações na Bolsa equivalem em valor de mercado a 53% do PIB. Quer dizer, normalmente elas valem mais de 60% ali, né, em preço de mercado. Então, poderia ser um indicador de que está atrativo investir em ações. E aqui eu faço uma comparação para vocês verem porque que a Bolsa do Brasil às vezes não é tão atrativa, na verdade, né? Porque olha a taxa Selic, peguei de 2001 até agora, né? Até abril de 2018. A taxa, quem comprou um título de renda fixa lá, né, indexado à taxa Selic, eu tenho um título do governo, pós-fixado, lá em maio de 2001, eu coloquei lá R$100 lá, né, subiu 828% nesse período. Quem comprou ações, a mesma quantia, subiu 589%. Então, o que acontece? Como o juro no Brasil historicamente é muito alto, o investidor aplica em renda fixa e não precisa correr risco. Então, o que ele vai ficar sofrendo aqui, né? Com esse gráfico aqui, eletrocardiograma aqui da Bolsa, né? Podendo comprar um título do governo, ficar sentado e vai resgatar lá na frente sem risco. Então, esse é um indicador de que, às vezes, o investidor prefere deixar o dinheiro até na poupança, muitas vezes, do que ir para investimento de maior risco, que é em ações. Porque em ações oscila o preço aqui, né? Mas eu posso ganhar mais em alguns períodos. Só que no caso do Brasil, se eu coloquei lá no mesmo período, lá, e estou olhando aqui, eu ganhei 300% praticamente ali a mais, né, do que em renda variável. Então, para que eu vou ficar sofrendo com a renda variável, se eu posso ganhar na renda fixa, né? E aí agora, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário do mercado de capitais no Brasil, que eu acho que é o mais interessante. Eu vou começar falando, esse gráfico aqui, ele está um pouquinho desatualizado, mas eu tenho os números ali na frente. Isso aqui é só para mostrar para vocês que é o problema que a gente precisa resolver no Brasil, que é o resultado das contas públicas. A gente tem a linha azul é as receitas do governo, a linha vermelha é a despesa e a linha verde é o resultado. Então vejo que aqui a partir de 2013, aqui, ó, a gente começou a ter déficit nas contas públicas, chegou a passar de 200 bi lá em 2016. Hoje está em torno de 112 bi, eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano, de reais. Então esse é um problema, né? O aumento do gasto. E aqui a redução na receita aconteceu porque a economia desacelerou aqui nesse período, né? Mas o gasto público continuou subindo. Então, isso aqui é como se eu ganhasse R$1.000 e gastasse 1.300 todo mês. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir pagar minhas contas. E é o que está acontecendo no governo brasileiro. E aí, o resultado daquele déficit é aumento da dívida bruta do setor público. Veja que lá em 2013 a gente tinha uma dívida que representava 48% do PIB. A gente já está com ela representando 74% do PIB. Se seguir do jeito que está, em 2022, se parar de crescer o déficit, a gente vai ficar com a dívida mantida em 2022 em 74% do PIB. Quer dizer, não tem perspectiva muito grande de reduzir a dívida do governo. Quer dizer, a nossa dívida, porque a gente que paga, na verdade, né? Então esse é um dado. Eu vou dar primeiro as notícias ruins, tá? Depois eu dou as notícias melhores. Tá? E aí aqui, né, que é os dados de resultados das contas do governo. Eu fiz um resumo das estimativas aqui, né? Crescimento do PIB ali, né? 1% lá em 2017. Hoje saiu um resultado ruim, né? Do PIB do primeiro trimestre, foi negativo, né? Até eu tinha colocado 2,8 aqui, eu mudei para 2,5, mas a gente falando em 2% em 2018, crescer 3% em 2019. Quer dizer, talvez uma das notícias um pouco melhor é que a economia está começando a crescer de novo, mesmo que lentamente. O grande problema é esse resultado aqui, que é a receita menos a despesa, que é o déficit primário, no caso, né? Que representa aqui quase 2% do PIB. E o resultado nominal, que é depois que o governo paga os juros, né, da dívida, a gente passa lá para 7%, o ano passado, 7,8%, 6%, em torno de 6%. E aí a nossa dívida pública só vai aumentando. Então, esse é um dado ruim. Que é uma coisa que o governo vai ter que mexer, o próximo governo principalmente, né? E aí, outro dado ruim é o nível, a taxa de desemprego, que a gente está aí com em torno de 13% da população desempregada no país, da população economicamente ativa. Melhorou um pouquinho no final do ano passado, mas de novo voltou.
Então essa recuperação da economia que está lenta, na verdade. Pode ser que atrapalhe um pouquinho o cenário. Mas o que é positivo? O risco Brasil, pelo menos, ele está estável, né? Tirando lá em 2015, 2016, quando teve a mudança do processo de impeachment ali, e a troca de governo, que o risco do país passou de 5%, hoje está em torno de 2%, 2,5%. O que quer dizer isso, né? O risco Brasil, medido pelo IMBI lá, do JP Morgan, ele quer dizer o seguinte: o investidor estrangeiro, para aplicar dinheiro no Brasil, ele quer um prêmio que está embutido no risco Brasil aqui. Então, assim, eu pego a taxa de um título de um país estável e o Brasil tem que pagar um pouquinho mais, que hoje é um prêmio de 2,5%, para alocar dinheiro aqui na economia brasileira. O que aconteceu lá? Eu lembro quando o Lula foi candidato que estava para ganhar a eleição lá em 2001, a taxa Selic teve que subir, porque só o risco passou para 22,5%. Quer dizer, o investidor naquela época, para aplicar dinheiro no Brasil, ele queria um prêmio de 22,5%. Aí eu me lembro que na época o Lula fez uma carta lá ao mercado, lá, né, disse que ele tinha dito que não ia pagar a dívida pública, né? Aí ele voltou atrás, disse que ia pagar, continuou honrando os compromissos, o risco caiu. Vejo que é só expectativa, na verdade, assim, né? De fato não aconteceu nada. E agora, a expectativa pelo menos é boa. A gente tem uma taxa de risco que ela está controlada. Daqui o PIB, né, de outra forma que eu coloco. Então, assim, a gente cresceu 2 anos negativo aqui, né? 13,77 em 2015, 3,60 em 2016. O ano passado teve 1% de crescimento e tem a expectativa de melhorar o crescimento da economia. A gente sabe que está lenta essa retomada e que isso vai prejudicar ainda um pouco mais a geração de emprego, melhora do mercado. Mas pelo menos a gente já está numa trajetória de retomada de crescimento econômico. O lado positivo é que a inflação caiu bastante, né? Essa inflação aqui, essa aqui é a inflação anual, né? De 2016 foi 6,3, 2017 já caiu para 2,9, e aqui uma expectativa que fique no máximo 4% nos próximos 2 anos, que ela vai ficar abaixo do teto da meta, que é 6%. Então a inflação está controlada, a economia está começando a dar sinais de melhora. E a taxa Selic, a taxa de juros está caindo, né? Vejo que lá em 2016 era 14,25%, hoje a gente está em 6,5%. Hoje está saindo a decisão do Comitê de Política Monetária ali, né? Não caiu mais. Não. A gente tinha até colocado que ia cair para 6,25%, ficou 6,5%. Manteve. O Banco Central manteve. Então eu até estava achando que vou conseguir acertar aqui, mas errei. Então ficou em 6,5%. Né? Mas assim, talvez seja porque o dólar deu uma subidinha ali, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas provavelmente daqui a pouco ela vai cair para 6,25%, não sei. Existem expectativas que no final do ano ela volte para 7%. Mas ficando aqui, pessoal, já não dá nem para comparar com a taxa que estava lá atrás, né? Não é 0,25 ali que nós vamos deixar de achar que foi positiva essa queda da taxa de juros, né? E uma coisa que é interessante, esse gráfico, esse dia eu estava lá procurando os negócios na internet, achei ele, só vou colocar aqui. O que esse gráfico mostra? À medida que a taxa de juros começa a cair, a bolsa começa a subir. É interessante de ver, porque o investidor olha e diz assim: eu ganhava 14% ao ano lá em 2016, agora eu aplico, mas dá menos de 0,5% ao mesmo meu investimento. Então onde que eu vou aplicar esse dinheiro? Aí, alguns já estão migrando para investir na bolsa. E há uma tendência aos investidores buscarem investimentos mais rentáveis, mesmo que tenha um maior risco, né? Que a gente estuda lá em finanças, né? Para ganhar mais, eu tenho que me arriscar um pouco mais, né? Então o que acontece? À medida que a taxa de juros começa a cair, a taxa Selic, que é essa linha azul aqui, a Bovespa começa a subir, o índice da bolsa ali, né? Comparando. Então é uma tendência dos investidores começarem a buscar investimentos de maior rentabilidade, mesmo que tenha um pouquinho mais de risco. E aqui eu peguei o gráfico da Ibovespa de 2017 para cá, na verdade, né? Então, em 2017, a bolsa subiu 25%, em 2018, até a sexta-feira passada, eu tinha feito isso, ela subiu 11%. Estava em 85.200 pontos. Tem alguns analistas que estimam que ela chegue a 100 mil pontos em dezembro. Tá certo? Mas o que vai acontecer? Aqui, ó, pessoal, ela vai oscilar bastante, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o cenário para o final do ano. Provavelmente ela vai oscilar mais um pouco, mas tem uma expectativa que ela continue se valorizando.
E aqui um dado que é interessante de olhar. Se eu pegar a bolsa em dólares, ela está no mesmo nível que ela estava lá em 2006. Tá certo que o dólar se valorizou agora um pouco mais, né? Mas assim, se a gente pegar em dólares, que é uma moeda estável, vamos dizer assim, ela chegou a valer mais ou menos mais de 40 mil dólares em pontos lá, né? 40 mil pontos em dólar. Hoje ela está em torno de 24 mil pontos em dólar. Então imagine que ela pode tentar buscar aquele topo lá em cima. Daria para valorizar aí mais... Tem gente que fala em 120 mil pontos, em Bovespa lá, né? Que daria 40 mil pontos ali em dólar quase, né? Então, tem uma possibilidade de... Tem espaço para subir mais a bolsa. É isso que eu queria deixar registrado. E agora, eu vou falar um pouco sobre as perspectivas para o cenário que a gente tem. No cenário externo, né, porque a gente tem aí uma valorização cambial aí que está com a desvalorização do real em relação ao dólar, né, que tem ocorrido talvez mais por problemas externos do que por problemas internos. Né. Então a gente tem algumas coisas. Eu botei a foto do Trump quando ele mostrou que ele assinou o documento elevando as tarifas dos produtos importados dos Estados Unidos pela China, lá, né, que ele vai arrecadar mais 50 bilhões ali sobre o que ele já fez, e ele promete mais 100 bilhões, né, que ele disse que iria preservar mais as empresas norte-americanas. Então ele tarifou os produtos chineses e provavelmente vão ter uma negociação para chegar a um acordo agora, né, mas primeiro ele fez isso. Segundo ponto, né, que pode ter uma tensão política, né, que é a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Isso aqui fez o preço do petróleo subir e também ajudou o dólar a oscilar um pouco. Né? Então, talvez o risco externo seja mais político do que econômico, porque, em geral, as economias maiores elas estão estáveis. Os Estados Unidos está crescendo, tem uma inflação controlada. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que eles estão subindo a taxa de juros e, por isso, também o dólar está se valorizando, porque há uma tendência dos investidores tirarem dinheiro dos países com risco maior para colocar lá, que tem um jurinho um pouquinho maior, né, mesmo que seja não muito alto, mas o risco é muito menor. Então esse é um dos motivos que o dólar também está se valorizando. Mas o lado positivo, né, é que a atividade econômica dos Estados Unidos está crescendo, cresce em torno de 2% ao ano, os níveis de confiança dos investidores para os Estados Unidos está bom. Eles têm um problema que a gente tem aqui também, que é déficit fiscal. Nós não temos déficit comercial, né? Temos superávit na balança comercial, mas os Estados Unidos eles têm o déficit gêmeo, que chamam, né? Que é fiscal e comercial. Então, isso aqui é uma coisa que eles vão ter que arrumar um dia, tá certo? Mas eles têm uma economia grande e está estável. Na Europa, a economia até que está estável, mais simples ali. O problema maior, né, é que o norte-coreano e o Trump, de vez em quando, eles entram num atrito, na verdade, né? Eu vi que a Coreia do Sul tinha conversado com a Coreia do Norte e entraram num acordo lá, né? Aí hoje de manhã eu vi que ele tinha suspendido o acordo com a Coreia do Norte, né? Então assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que pode acontecer é que se acontecer alguma guerra, como eles ficam brincando, um diz que vai apertar o botão, o outro também diz que vai apertar o botão. Né? Se der um atrito aqui, pode dar algum problema cambial, né, de crise, mas mais crise política do que econômica fora do país. Então, isso não é um problema para o mercado de capitais brasileiro. Pode dar uma volatilidade, mas é mais uma tensão política do que um problema econômico, na verdade. Né? A gente tem um problema econômico mais próximo, né, que é a Argentina, né, que está com uma crise, tem descontrole nas contas públicas, inflação elevada, juro alto, e eles estão com dificuldade de renegociar a dívida deles. Isso aqui, como é aqui do lado, também ajudou o dólar a subir um pouco no Brasil. Né? E um fator de volatilidade vai ter, né, essa alta de juros nos Estados Unidos, que valoriza o dólar e eleva o preço do petróleo. Esses dados externos talvez causem um pouquinho de oscilação na Bolsa do Brasil, o que aumenta um pouquinho o risco, na verdade. Mas não quer dizer que no longo prazo não vai ser bom para o país. E aqui eu estou colocando algumas coisas para a gente falar sobre o que é positivo para a economia brasileira e o que pode ser negativo do ponto de vista do cenário. Eu coloquei uma setinha para cima, aqui azul, naquilo que é positivo, e uma setinha aqui naquilo que pode ser fator de risco. E aqui embaixo algumas coisas para a gente refletir, na verdade. Né? Então, os juros em quedas é positivo. Há uma tendência de melhorar o ritmo da atividade econômica, né? Vai melhorar o investimento,
vai gerar mais emprego, as empresas estão retomando, lentamente, como eu disse, mas estão retomando. A inflação está controlada, em queda no Brasil, o que não é um problema. Quer dizer, estabilizar a economia não é um problema no Brasil, ela está estável. O problema é organizar as contas do governo. A economia está em recuperação, a equipe econômica do governo Temer, ele está rindo aqui, não sei do que, tá? Eu achei legal essa foto, ele estava dando risada, você está rindo de nervoso, o que vai acontecer. Mas o fato é que assim, o governo Temer, ele já acabou, na verdade, né? Como eu coloquei ali embaixo. O que acontece? A equipe econômica tem credibilidade, então eles estabilizaram a economia. Talvez seja o grande ponto positivo do que aconteceu hoje, na verdade. A economia está estabilizada, o mercado esqueceu um pouco o que está acontecendo do ponto de vista político e está seguindo a vida, vamos dizer assim, né? A gente está tentando descolar a atividade econômica da atividade política, porque assim, corrupção ainda vai ter até resolver isso, não sei quanto vão resolver, se vai ser resolvido esse problema. Mas o fato é que esse monte de escândalo político acabou com o governo Temer, né? Ele está envolvido em denúncias, mas a equipe econômica pelo menos está trabalhando direito. Para nós, o que importa no mercado é isso. Claro que tem problema político, vai dar volatilidade na bolsa, mas muito menos do que se a economia tivesse desorganizada. Então, descolou um pouco a economia real da política. E uma coisa que é importante que está sendo negociado no Congresso é que a gente está caminhando para ter um Banco Central independente. Eles estão para votar isso lá, já está lá um projeto de lei, e que seria muito positivo para o país. Que daí o mandato do presidente do Banco Central, ele seria intercalado com o mandato do governo, como é nos Estados Unidos. Para a gente que estuda economia e finanças, aqui, né, seria muito positivo ter um Banco Central independente. Quer dizer, as ações do Banco Central independem do governo que está lá. A gente teria um rumo muito mais tranquilo, né, o pessoal que é um monte de colega economista aqui, né, muito mais tranquilo para quem faz política econômica no país, para a estabilidade do país. E isso é uma coisa positiva que talvez aconteça ainda esse ano. Não sei se esse Congresso vai votar alguma coisa agora ainda, né, mas tem lá um debate bem grande sobre isso. E aqui seriam os fatores de maior risco, né? A dificuldade de ter um ajuste fiscal, né? O crescimento da dívida pública. Esse governo está aqui, praticamente acabou, e a incerteza pelas eleições. A gente não tem o que os candidatos que estão aí hoje, que a gente está vendo, né? Que não começou ainda a campanha política, mas os candidatos que estão se colocando, a gente não sabe exatamente qual é o plano de governo de cada um deles. O que a gente espera, na verdade, é que tenha um presidente eleito comprometido com equilíbrio fiscal e algumas reformas. Eu coloquei exemplo da reforma da Previdência, mas aquelas reformas que são necessárias para tornar o Estado eficiente, porque a gente precisa disso. Se não acontecer isso, não importa quem ganha a eleição, na verdade, né? Então, eu nem sei como é que está, a gente até essa semana passada saiu uma pesquisa, mas ainda é muito recente, na verdade, né? O importante é que o governo eleito seja comprometido com o controle das contas públicas, com o controle, com a estabilidade do país e com a retomada. Milagre nenhum vai fazer, mas se melhorar isso pode melhorar o nível de emprego, pode melhorar a nossa vida no dia a dia. O que vai acontecer nesse ano, né? Vai ter volatilidade, que é a oscilação dos preços de ações, principalmente, porque dependendo de quem está na frente na pesquisa, pode ter uma ideia do mercado, né? Então o mercado vai ficar tentando interpretar quem é que vai ganhar, quem é que vai fazer. Então vai ter volatilidade, mas vai ter oportunidade, né? À medida que daqui a pouco tem um candidato que comece a colocar os seus pontos de vista em relação à política econômica a ser adotada e ao rumo do país, pode ser que melhore. Mas como eu disse, tem que ter cautela, né? Coloquei essa palavra aqui no final da tarde, cautela. Porque assim, a gente comprar e esquecer não dá, né? Tem que olhar, tem oportunidades, tem empresas que estão dando oportunidade para investir na bolsa, mas vai ter oscilação, com certeza, e o investidor que quiser aplicar em ações, ele vai passar por momentos de tensão, vamos dizer assim. Se não estiver disposto a correr risco, deixa na renda fixa, ganha menos um pouquinho, e até outubro aí são 6 meses, nem isso, né? Passa rápido, aí depois a gente já vê como é que vai ficar, né? Então, isso seria o cenário básico assim, que eu tinha mais ou menos pensado. E eu coloquei aqui no último slide, né, para finalizar, depois eu vou ficar à disposição para quem quiser fazer pergunta aí. 3 motivos para explicar a expectativa dos investidores. O primeiro, né, que tem um ambiente global relativamente favorável. Isso aí atenua os impactos da retomada lenta na atividade econômica brasileira. Porque assim, a gente vê que está entrando mais recursos do que saindo no mercado de capitais no Brasil. Então o investidor estrangeiro ainda acredita. Eles olham e veem a oportunidade de lucro. Eles acham que o mercado aqui está barato.
Isso é importante a gente olhar. Então as empresas estão baratas. Eles veem que tem um cenário político conturbado, mas eles olham o risco do negócio. Então isso é importante. A segunda coisa, né, é que mesmo retomando lentamente o nível de confiança dos investidores, ele vem acontecendo. Então a atividade econômica e o mercado está acreditando que está melhorando a economia do país, né? E finalmente eu falei que há uma esperança de que a agenda econômica seja preservada, né? Então a gente acredita que aquela gastança do setor público desorganizada, né, de maneira que pode prejudicar todos nós, depois a gente tem que pagar mais imposto cada vez mais, né, seja organizado isso. Um Estado com as contas organizadas pode melhorar bastante para o futuro da nossa economia, né? E até eu coloquei aqui uma frase que o Brasil precisa de investimentos e o mercado de capitais pode ser importante nesse processo. Quer dizer, se o governo começar a usar mais o mercado, ele se envolve menos em atividades que ele não sabe fazer e deixa o setor privado fazer. E os investidores, aqui fiz uma pergunta, né, se mostram relativamente confortáveis com a situação e ainda interessados nas oportunidades oferecidas na economia brasileira. Isso é uma pergunta que eu faço porque eu começo a olhar o investidor estrangeiro, e para vocês pensarem, e o investidor estrangeiro começa a acreditar mais no Brasil do que a gente que está aqui daqui a pouco, né? Então, assim, claro que tem um monte de coisa ruim que a gente fica escutando todo dia nas notícias, né? Mas também tem coisas positivas e tem oportunidades. Então a gente precisa de investimento e talvez o mercado seja o mercado de capitais seja um bom caminho. Certo? Eu queria agradecer a vocês e fico à disposição para as perguntas. Aqui tem o endereço da nossa associação lá e o site, para quem estiver interessado. Pode perguntar. Naquela gráfica que tu apresentou ali das debêntures, a gente vê que esse ano não teve, né? Foi mais o ano passado. 17, né? Isso. Ano 17, é isso? Isso aí tem dois registros. Mas não, eu estou falando de 2017. A maioria foi de infraestrutura e debênture incentivada, né? Isso. Tá. E tem uma coisa também nas debêntures, né, que o investidor pessoa física, às vezes ele não tem acesso a esse tipo de investimento. Às vezes o investidor para comprar debêntures, tirando uma do BNDES, que foi em 2010, lá que tu podia aplicar R$1.000, em geral é para investidor qualificado, que tem que ter 300 mil no mínimo para investir lá, e aí fica muito alto o valor. E as debêntures que têm boas taxas, os investidores institucionais, que são os fundos de pensão e fundos de investimento, eles compram ela e não vendem mais no mercado. Então não tem um mercado secundário de debêntures no Brasil, que por exemplo, uma empresa de energia que quer construir uma hidrelétrica, emite uma debênture, aí o que ele faz? Pode emitir uma debênture de 20 anos de prazo. No Chile tem debênture de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas tem um mercado secundário, como se fosse uma bolsa de valores de debêntures. Aí o cara precisa do dinheiro, ele pode ir lá e vender para outro investidor. Aqui no Brasil, a liquidez é muito baixa. Existe até um mercado de balcão disso, né? Mas é muito baixo, não tem muito negócio. Se eu comprar uma debênture, eu tenho que ficar com ela 10 anos. Aí o investidor pessoa física não tem atratividade nem dinheiro para investir, porque o valor é alto, né? Aí fica mais para os institucionais. E aí o cara compra e fica com a debênture. Até vencer, na verdade, né? Perguntas? Quem tá bom de comprar na bolsa? Assim, ó, outra, não é uma pergunta, é um comentário, né? O que eu vejo no mercado? Por meio de captação de recursos, aí essa realidade que está institucional, legislação, custo para fazer, o IPO, o negócio. E de repente tu começa a ver essa nova economia que vem, o startup, e tu vê um investidor anjo, seed money, aquele negócio do capital de risco. Parece que é uma coisa igual, mas não é, ela é uma coisa muito rápida, né? E aí tu ticket médio até cai também. Aí o cara, sei lá, tem 2, 3 mil, mete lá, vai. Claro, é outra realidade. Agora começou um troço mais rápido ainda, o tal dos ICO, que é de ativo digital. Então esse aí os caras levantam em meia hora um monte de dinheiro. Então eu vejo assim esse espectro. Como é que tu encara isso, essas mudanças? Assim? Isso, tipo, essas emissões de ICO, aí, né, criptomoeda, é uma realidade que não tem mais volta, talvez. Só que assim, a gente no mercado mais tradicional, a gente olha sempre com certo receio.
A gente estava falando até com o Rogério outro dia, não é tangível, na verdade. Não que a moeda nos países hoje não tem mais lastro, né? Depois que tiraram o padrão ouro, não existe mais lastro em dólar, em ouro, né? Mas o que acontece? É uma realidade, a tecnologia que foi criada não tem mais volta, segurança de informação, a gente não sabe até onde vai, porque hoje valoriza o Bitcoin, lá, por exemplo, se valoriza porque um compra do outro, né, na verdade, né? A gente olha lá no mercado de capitais e compara com o caso das tulipas, que aconteceu na Holanda, lá, né? Que assim, um comprava do outro, até que o troço vale um absurdo, que daqui a pouco nem um olha e diz assim, mas isso não vale tudo isso. Aí começa a vender e dá uma crise. Mas assim, o pessoal mais jovem acredita que isso aí é uma coisa que não tem mais volta. E eu acho que não tem mais volta. Só que eu não sei se eu investiria hoje, né, num ativo que é intangível, assim, né? Porque o que eu compraria? A Bitcoin. Porque eu acho que ele vai valorizar, porque alguém mais adiante vai querer comprar de mim. A gente não usa ela ainda, a moeda, não é em todos os lugares que eu consigo fazer uma compra na internet com ela, enfim, uma conversibilidade, na verdade, né? Então, mas existe um mercado. Agora os Estados Unidos tem uma bolsa lá que negocia as criptomoedas lá, né? Mas é uma realidade, não tem como voltar atrás. O que acontece? O mercado de capitais aqui, ele é um negócio mais tangível, só que o custo dele é muito mais alto, né? Esse negócio eletrônico, o custo é muito mais baixo. Então, parece que fica muito distante, né? Então, mas a Bovespa, ela vem fazendo um esforço para abrir capital de menores empresas menores. Como tem essas plataformas de crowdfunding aí, né? Que é investir em startups, assim, né? Fazer tipo, similar a uma vaquinha ali, né? Para comprar participação nas empresas. Já existem plataformas na internet que negociam com isso e tem sido bem regulamentado. A CVM já regulamentou e ela fiscaliza isso. Então, assim, para o pequeno investidor e para a pequena empresa, talvez tu tentar colocar esse mercado dentro de uma bolsa de valores, mesmo que tu faça um departamento da bolsa lá, que seria um negócio que ficaria mais transparente. Porque o problema é o seguinte, né? No caso das ações das empresas, hoje a gente compra a ação e fica registrado lá no teu nome a ação. Se tu quiser vender, vai estar lá, vai estar custodiada lá. Esses outros investimentos de maior risco, a gente às vezes não tem uma plataforma de custódia para dizer que eu estou com o meu ativo guardado. Quer dizer, a hora que eu quiser vender o ativo, eu tenho que ir lá, botar meu CPF, lá achar ele e vender, na verdade. Talvez porque o Banco Central, por exemplo, as criptomoedas, o Banco Central não fiscaliza, não regulamenta, não faz nada. Ele diz que ele não se responsabiliza por nada. Então quem se responsabiliza é a corretora que faz essa operação lá, né? Esse é o espectro que eu vejo, tradicional e essa nova situação e esse intermediário aí que tu falou do capital de risco. Mas uma coisa é dita, eu acho que tem que ser dita assim, o cenário que está aí, com taxa de juros que está e inflação, se o nego não tomar risco, ele não vai ganhar dinheiro. E aí eu acho que o grande entrave disso aí na pessoa física, não no qualificado, é a educação financeira. Ainda tem um caminho longo para o cara sair dessa. Vou jogar dinheiro na bolsa, tu vai investir. Eu me lembro que quando a gente estava na faculdade, que, né, a gente só ouvia falar de mercado de capitais, ninguém ouvia falar isso. Hoje em dia o pessoal vem falando mais sobre isso.